Você já viveu em um momento tão doloroso que parecia não ter sentido, mas que depois de um tempo você percebeu que aquela dor, ela te trouxe clareza, ela te transformou ou te colocou no caminho que você nem imaginava? Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. E hoje eu quero conversar sobre como muitas vezes é na dor, no caos, na adversidade que a nossa alma encontra espaço para se manifestar. E eu vou, relacionar isso também com a imigração, onde tantas dores simbólicas podem ser mensagens de transformação. A dor, por mais difícil e desconfortável que seja, ela tem um poder. Ela faz com que a gente olhe para dentro. É como se fosse a linguagem da alma pedindo para a gente parar, se escutar e se reconectar. E, gente, às vezes a gente passa por tantas adversidades na vida que a gente tá diante de uma nova adversidade e isso faz a gente olhar para trás, ver tudo o que já aconteceu, né? O que a gente está passando agora, o que a gente aprendeu, sabe? O que a gente pode aprender nesse momento. Então, faz a gente refletir. A dor, a adversidade faz a gente refletir sobre toda a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente errou, sobre o que a gente acertou. Não sei se vocês já pararam para poder analisar isso assim dessa forma, sabe? Faz com que a gente reflita, veja como a gente está levando a nossa vida, né? Como a gente está tomando determinadas decisões, o que a gente está permitindo, o que a gente está deixando de colocar limite. Então a dor muitas vezes é um sinal interno de que alguma coisa precisa ser mudado, alguma coisa precisa mudar. E por mais que seja difícil, o caos ele vem trazendo algo novo, né? Eu falei em outro vídeo, teve um vídeo que eu fiz e vocês gostaram muito, né? Que eu falei sobre as adversidades e tudo mais. E eu falei sobre essa questão da semente, né? Que é colocada ali num solo escuro. Então, assim, você muitas vezes precisa passar por aquela situação para crescer, para amadurecer, para ver as coisas de uma outra forma, para tomar atitudes, né, com essa nova visão. E agora, direcionando para a imigração, existem muitas dores simbólicas que o imigrante tem, né, passa, que é a solidão, a saudade, o choque cultural, a barreira da comunicação. Inclusive fiz um vídeo, né, sobre isso, sobre como isso pode afetar a sua autoestima. Mas se a gente for parar para analisar, tudo isso pode ser transformado. Então, espiritualmente falando, todas essas dores, todo esse sofrimento que você passa, isso pode ser transformado em algo. Pode ser uma mensagem, né, para se transformar em algo. A solidão, ela pode ser um chamado para você se reconectar com você, né, já que você está ali, você e você não tem muito como fugir de você, né? Então, você tá ali, você tem que lidar com você, com as suas angústias, com as suas tristezas, com as suas frustrações, sabe? Então, aproveite esse momento para conversar com você. A saudade pode vir para tentar fortalecer as suas raízes, a sua essência, né? Dar mais valor, né? A quem realmente se importa com você, porque às vezes no dia a dia a gente acaba deixando passar batido e a gente só realmente dá aquele valor quando uma pessoa vai embora. Então, essa saudade, ela pode ser transformada, né, em valor, em reconhecimento. E a dificuldade, gente, da adaptação, ela pode ser transformada em flexibilidade e resiliência. Sem dúvida, a imigração, ela fala sobre flexibilidade e resiliência. Você precisa ser uma pessoa flexível, né? Precisa estar aberta para todas as possibilidades e oportunidades que surgirem na sua vida, porque a adversidade, ela pode vir acompanhada como uma oportunidade. E
quando a gente vê, né, a adversidade dessa forma, né, como uma mensagem, ela deixa de ser um peso, ela deixa de ser um fardo, sabe? Porque sofrido é, gente. Não tem como falar que, nossa, você para de sofrer. Não, gente, a realidade não é bem assim, né? A gente sofre, mas a gente tenta ver aquilo, né, como algo que vai acrescentar na nossa vida. E a partir do momento que a gente faz isso, isso deixa de ser algo pesado. Você passa a olhar para aquilo de uma maneira mais leve. E para você superar aquilo, é muito mais fácil do que se você estiver olhando com o peso. Talvez hoje você esteja passando por algo que você não consegue entender muito bem. Mas daqui a um tempo você vai entender que passar por isso foi necessário para você crescer, amadurecer, para sua alma florescer. E você já viveu uma dor, uma dificuldade que depois se transformou em aprendizagem? Me deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber um pouquinho da trajetória de vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que estão passando, né, por uma dificuldade na vida e eu te espero no próximo episódio.